Não sabe em quem votar para prefeito? Seus problemas acabaram! Já dizia o filósofo Aristóteles há mais de 2.300 anos: o homem é um animal político. Hoje, o que aprendemos na prática é: o político é um animal. Em 1988, veio a segunda eleição direta para prefeitos, depois do fim da ditadura militar. Apesar da sede por democracia, os candidatos estavam muito desacreditados, os políticos estavam muito desacreditados. Que novidade, né? Na verdade, a gente sempre foi meio ligado em política e tinha a história do Macaco Tião, que era uma figura, né, do Rio, era o herói do zoológico e jogava merda nas autoridades, coisa que a gente também gostava de fazer. O prefeito Marcelo Alencar, putz, quantas vezes ele vinha aqui, saía sujo de fezes e rindo, ele adorava o Tião, e o Tião odiava ele. Também havia um clamor pelo fim do voto obrigatório. O mote inicial, que era mais uma rima, mas tinha um fundo de verdade, era esse: se o voto é obrigação, vote no Macaco Tião. Porque também assim, então assim, era meio, a gente não fazia uma campanha pelo voto nulo, a gente fazia, se fosse para dizer, uma campanha contra o voto obrigatório. Entendeu? Que eu acho até hoje um absurdo o Estado tutelar até esse nível. A história foi mais ou menos assim. O Jardim Zoológico do Rio passava por uma crise financeira. Para levantar verbas, criou uma campanha de adoção dos animais. O leão foi adotado por uma marca de chá, a coruja por uma ótica, o serpentário foi adotado por uma grande empresa de computadores. E não tem nada a ver com o jogo da cobrinha dos saudosos celulares dos anos 2000. Nessa onda, Bussunda e Cláudio Manuel tiveram a ideia de adotarmos o Macaco Tião, pela sua irreverência e popularidade. Era uma jogada de marketing para divulgar nossa revista Caceta Popular. Como o Tião era o animal preferido do público, seu passe era muito alto. Procuramos o pessoal do jornal Planeta Diário para entrar nessa com a gente. Eles toparam. E o Macaco Tião se tornou o funcionário com o salário mais alto das nossas publicações. É o funcionário mais caro que a gente tem, mas eu acho que vale a pena porque pode ser pago em banana. O zoológico achou o máximo duas tribos de humor sapiens adotarem um animal irreverente e malcriado. Quando as eleições se aproximaram... Jogar merda no ventilador. Vamos jogar aqui uma campanha para mostrar que, pô, olha, nós não estamos satisfeitos com nada disso que está aí. E nada melhor do que um candidato que não vai falar, não vai prometer, não vai mentir. Porque Tião era carismático, honesto, ficha limpa e tinha uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Era um candidato que já estava preso. O Macaco Tião não fez uma promessa que ele não pudesse cumprir. Ao saber dessa inusitada candidatura, a imprensa deu destaque ao nosso candidato. Eles entenderam que seria uma boa forma de levar humor à pauta, até então muito sisuda e sem graça. Pegou, né? E a gente percebeu e continuou na campanha, era na revista, na Caceta Popular. As pessoas compraram a ideia, né? A gente fez camiseta do Macaco Tião, vendia, que era uma barbaridade, e as pessoas começaram a se mobilizar, sei lá como, se montar comitês, a gente não tinha o menor controle. E a imprensa compareceu em peso no Jardim Zoológico, até foi o Bussunda que atendeu no primeiro momento a imprensa começou a perguntar o que o Macaco Tião acha disso, o que o Macaco Tião acha daquilo. Aí a pessoa falou, não, peraí, eu preciso consultar o nosso candidato para falar com vocês. Aí o Bussunda começou a andar para o final da jaula e o Tião foi acompanhando o Bussunda e chegou lá confabulando. Quer dizer, a impressão que dava é que ele estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. A direção do zoológico adorou receber o valor do passe do primário. Mas, como era ligada a Marcelo Alencar, que estava em campanha, a diretoria reprovou a campanha eleitoral do Macaco. Isso não impediu que fôssemos para as ruas pedir votos para o nosso candidato. A gente distribuía panfleto pelo Macaco, a gente fazia campanha, lançava slogan, chegamos a fazer um jingle do Macaco Tião. Os políticos consideraram uma desmoralização do pleito e se irritavam quando os repórteres perguntavam sobre o concorrente inusitado. Não é à toa que, legislando em causa própria, os parlamentares criaram uma lei que proibia paródias, piadas e menções a políticos no período eleitoral. Em 2010,
participei de um protesto no Rio de Janeiro. É o que eu sempre digo, o humorista é levado mais a sério do que os próprios políticos. Para coroar, finalizamos com um grande showmício no Circo Voador. Pô, toda campanha tinha que ter um comício. Temos que fazer um comício. Com a presença de estrelas do Rock Brasil. Mais de 2.500 pessoas compareceram ao evento. Me lembro de Ultraje a Rigor, que foi no lugar do Lobão, que o Lobão furou, seguindo sua tradição de João Gilberto, Raul Seixas e Tim Maia. O Lobão furou, né? Aí foi um pânico. Pô, como é que a gente vai fazer, cara? Não tem show, né? O Lobão é atração, os caras estão aqui. Aí, por sorte, a gente descobriu que o Ultraje a Rigor estava na cidade. E o cara toparam na hora, porque era do cacete, né? E quando eles chegaram, cara, porra, foi uma grande festa, né? E eles tinham aquela música Inútil, que tinha tudo a ver com a razão da gente estar lançando a candidatura do Macaco Tião. Então foi uma feliz coincidência. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos quem escovar o dente, quem liga o pensando que nós é diferente. A gente vamos embora. Vote no Novo, Tião, a esperança do povo. Era o que dizia o panfleto que fizemos para o último preso político brasileiro, inscrito sob o fictício PBB, Partido Bananista Brasileiro, e entrou para o livro dos recordes como o primata que mais recebeu votos no planeta. Ele teve 400 mil votos, 10%, eu acho um caô do cacete, porque ninguém contou. Quem contou, cara? Ninguém contou. Mas acho legal, eu espalho, bacana. Então a quantidade de votos nulos, que aí você talvez seja isso, a quantidade de votos nulos foi muito grande. E dentro dos votos nulos, muitos eram do Macaco Tião, né? A insatisfação do eleitorado ficou comprovada nas urnas. Era um voto de protesto. Naquela época, a única interface da população com os políticos era de 4 em 4 anos durante a campanha eleitoral. Muitos passeios pela periferia, tomando caldo de cana, comendo pastel na feira. Era um pastel comendo outro pastel, pamonha comendo pamonha. E o mais incrível, andando de metrô e trens pela cidade. Essa tentativa patética de querer se aproximar do povão gerava ainda mais revolta. Nos dias de hoje, só mudou a forma como isso chega ao eleitor. Além da TV e do rádio, agora a internet inunda nossas telas com cortes, fotos, memes, áudios, jingles, paródias. Vale tudo para encantar o eleitor. Fake news virou vírgula na boca dos candidatos. Uma nova categoria de políticos está em alta, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os outsiders. A ideia é apresentar uma persona antipolítica, o antissistema. Em tempos de redes sociais, o candidato se destaca causando polêmicas. Não é preciso ter solução para nada. Ele já é a solução, sendo a cara nova. Se conseguir ser amado por uns e odiado por outros, ele estará sempre em destaque. Dessa forma, o candidato consegue a proeza de ser divulgado pelos que gostam dele e pelos que o detestam. E como a população anda cansada de políticos incompetentes, o discurso mais comum atualmente é pedir voto dizendo que não é político, mas, curiosamente, trabalha para conquistar uma boquinha no poder público. Mostrar-se como contraponto a tudo isso que está aí é a melhor plataforma. Macaco Tião canalizou o desgosto da população. Pessoas que não estavam de acordo com nada apresentado na época puderam dar nome ao seu voto nulo. Mais que impresso, o voto era escrito e auditável e transformavam o voto nulo numa piada. Hoje, muitos passaram a votar no candidato que seja mais grotesco. Agora, uma piada tem chance de se eleger. É um voto válido. Ao contrário daquele tempo, hoje, o candidato que metaforicamente taca restos de comida e fezes pode ser eleito e passar 4 anos dizendo do alto de seu cargo político que não é político. Agora, em 2024, talvez eu fizesse um rebranding do slogan. Se o voto é obrigação, na hora de votar escolho o menos fanfarrão. Qual?